A paz de Deus. Vamos aprender algo interessante aí, né? Nesse versículo, né? Entender um pouco o que a palavra de Deus quer dizer. Gente, esse versículo é um dos versículos mais complexos, né? Da Bíblia, no sentido de menos estudado, né? Menos compreendido, sabiam? Porque ele confunde muito com, acho que Mateus 6, 7, né? Que diz, Jesus fala, ó, você não pode fazer oração de repetição. E aí o pessoal faz uma confusão. Oração de repetição lá é estoicismo, gente, tá? É estoico lá. O sentido é você comprar, por muito repetir, você acha que Deus já te atendeu. Você vai estar comprando a benção por fazer um ato. É como ler a Bíblia e contar os capítulos que você lê para conquistar Deus, em vez de você entender o que está nos capítulos. Mesma coisa. O que vale é o que você entende, não a quantidade de capítulos que você leu para conquistar o coração de Deus. E o que você é transformado no entender a palavra de Deus, e não na quantidade de leitura que você fez. É uma diferença. Da mesma forma, existe a confissão repetitiva, repetida, e você repete várias vezes a mesma palavra, a mesma frase ou palavra, que era incentivado desde o Velho Testamento, né? A Bíblia que Jesus lia e ensinava era o Velho Testamento, gente. E era ensinado sobre esse assunto. Eles guardavam a palavra, lia, repetia a palavra várias vezes na mente deles, né? Então carregava com eles, colocava no umbral da casa, em tudo que é parte dos mandamentos, para que pudesse o quê? Às vezes só aprendia a ler só aquilo. Você sabia? As pessoas aprendiam a ler somente aquilo. Pensa você aprender a ver as letras, não como você vê hoje, mas como um código apenas, que significa aquilo, né? Então, a pessoa aprendia, e ela repetia com voz alta, pensava repetidamente várias vezes, né? E aquilo penetrava no coração dela, trazendo um resultado na vida dela, né? Isso até psicologicamente falando. Até no ato psicológico, a repetição, ela convence até o homem de uma mentira. Se ele fala, eu sou a prova de bala, 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 ele pensa que se torna a prova de bala e fica sem medo de arma de fogo. E aí ele leva um tiro e morre. Por quê? Ele não tem um fiador. Aqui nesse texto existe um fiador que chama ajudador. Eita, pai. Então, podemos, pois, dizer, ou não é podemos, deve-se, no grego, melhor dizendo, você deve, tá? Não é podemos. Aqui é uma linguagem dessa Bíblia moderna, né? Depois eu coloco outra linguagem, logo em seguida eu vou colocar outra. É que eu estudei direto no grego, coloquei qualquer uma aqui, né? Eu gosto do grego. O grego koiné, conforme a Bíblia foi escrito. E tem muita coisa tremenda aí. Podemos, pois, dizer, ou devemos, pois, dizer, o termo grego é devemos, tá? Pois dizer com confiança, né? Então, ou que podemos, também você pode dizer, confiança. O Senhor é meu ajudador. Olha só. A palavra ajudador aí, ela significa no grego boitos. O que significa? Boi ou tel? Boi significa um grito, tel correr. Então, o que quer dizer ajudador? Boitos significa aquele que corre ao ouvir um grito. Ele vai te ouvir, está perto de você, vai correr para te ajudar. Então, a ideia de você confessar a palavra repetidamente é tremenda. Tá? Amém? A ideia de quem está do teu lado para garantir, diferente do cara que fala que está à prova de bala, leva um tiro, morre, você não. Porque você tem alguém que garante um poder sobrenatural, mas para isso tem que entender a palavra grega. O ajudador é aquele que está pronto para correr para te ajudar, né? Aí, ó a ideia, não temerei, significa o quê? Significa o terror, ó, eu não vou temer o quê? Olha só, o que? O Senhor é meu ajudador, não temerei o que pode me fazer os homens. Isso é um contexto financeiro, de perseguição da época, sobretudo financeiro, perseguição e tudo mais, gente. Só que você pode pegar qualquer versículo, Isaías 53, qualquer versículo da Bíblia, e repetir várias vezes ele, que esse é o caminho. A palavra você vai entender daqui a pouco, por que o repetir, o ato de repetir, né?
Porque pois dizer significa repetir. Dizer é falar, afirmar repetidamente. Né? Você vai entender daqui a pouco. Vou parar só para explicar isso. Então, eu quero que você entenda primeiro o tamanho do fiador. O fiador é Deus ajudador. Então, quando fala assim, o Senhor é meu ajudador, ele vai te socorrer. Correr, no momento que você ouvir um grito, ele vai te socorrer. Amém? E quando fala não temerei, é um temor do quê? O contrário de temor aí, não temerei. Ou seja, o que significa? É um terror paralisante, né? Fobetezomai, ao fodebetezomai, ó, palavra difícil, né? Não temereis. Significa o quê? É o contrário de um terror, ou seja, você não vai temer um terror paralisante. Pensa no pior medo teu. É esse medo aí. É um terror paralisante, uma coisa assustadora. O que significa não temerei? A presença no original grego fica assim, desse jeito. Podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor com confiança, né? Com confiança, né? Com confiança. O Senhor é meu ajudador, não temerei quem pode fazer os homens. Então, ficaria assim, ó. Veja só, para você entender. Eu não vou temer. Não vou temer nada. Eu não vou temer. Por quê? Porque a presença do ajudador elimina o terror paralisante. Amém? A presença do ajudador elimina todo o terror paralisante. O Senhor é meu ajudador. O Senhor, ele vai ajudar você. Deus aí. Então o Senhor vai me ajudar. A presença de Deus, do meu ajudador, do Senhor, vai eliminar todo o terror paralisante da minha vida. Eliminar, destruir, gente. É isso que está dizendo o texto. Então, mas qual é a ideia aí? Você dizer, o dizer que eu agora vamos explicar um pouco. O dizer, olha só, é uma afirmação constante. Na verdade, como eu sempre falo do grego koiné, aqui o verbo, né, está sempre o verbo está sempre no verbo auristo do grego koiné. Aqui nós vamos estudar, no português está no presente, dizer, o falar, declarar, está no presente. Mas no original grego koiné, que vale, equivalente, que tipo quando a gente aprende o verbo auristo, que é o passado do grego koiné, que é uma ação diferenciada, né? O significado real do verbo auristo é totalmente diferente do verbo português, que no máximo o português chega no passado para explicá-lo. Diferente, quando se trata do verbo, esse verbo aqui colocado, o presente do infinitivo. No grego koiné, ele está no presente do infinitivo, que expressa uma ação contínua, habitual ou repetida. Está entendendo? Então, o que Deus está falando para você? O hebreu estava sofrendo. E o povo estava cheio de medo. Então, ele falou, você vai dizer o seguinte, mano. Repita com você mesmo. O Senhor é o meu ajudador, não temerei que me podem fazer o homem. Para que isso? Para que a fé nasça no coração. A confissão é diferente da oração de repetição, que é para compra da bênção de Deus, que não funciona. Eu vou repetir uma oração, não vai funcionar. Mas se eu confessar a palavra, o que vai acontecer? Para que existe a confissão? Né? Então, para que existe a confissão? Olha só, antes disso, eu quero que você entenda, ele falou algo interessante no começo. Podemos dizer com confiança, eu esqueci de falar, né? Confiança. Você sabe o que significa? Você tem que ter alegria. Porque olha quem está ao teu lado, significa, no grego. Essa é a ideia. Com confiança significa alegria de saber quem está ao seu lado, que é torreu, a palavra, que é o tamanho de quem está ao seu lado. Tenha consciência, é você absorver essa consciência. Olhe por isso, para você confessar a palavra, você tem que entender tudo isso. Olha o tamanho, pensar em cada palavra aqui, né? Em cada substantivo, em cada verbo. Então,
Você veja só, olha o tamanho da confiança, ou seja, tenha muita alegria, porque olha quem está ao seu lado, Deus. Amém? Olha o tamanho de Deus, olha o ajudador. Você gritou, como eu falei para você gritou, ele atende na hora. É isso que é a fé. Só que muitas vezes você não tem fé, Deus sabe disso. E ele só pode atuar por meio da fé. Então, e Hebreus trabalha em cima da fé. Até fala, se você não tiver fé, eu não posso atuar na tua vida. Tem Hebreus 10, 39, se eu não me engano. Eu não posso ter prazer ou atuar na sua vida, a palavra grega. Eu não posso fazer nada por você, nem para você, nem por você. Por isso, aqui é um despertar da fé que o escritor coloca para que a pessoa possa despertar a fé nela. Então, vamos entender de maneira profunda o que a repetição quer dizer. Gente, a repetição de qualquer... Eu estou pegando um versículo aqui para explicar o contexto, mas qualquer versículo funciona assim. Ah, mas aí Jesus condenou Mateus 6. Não, Jesus condenou a oração, a compra. Entendeu? A confissão é para que você convença você mesmo. Tá entendendo? Tem até um nome científico, transformacional. É uma ação, é um ato, né? A repetição de qualquer versículo, até que a fé nasça no seu coração, chama-se transformacional. Convencer a si mesmo. Então, por que existem os versículos da Bíblia? Como eu estava pregando esses dias, sobretudo a palavra de Deus, em modo geral. As cartas, por exemplo. É para despertar em você, convencer você do que você é em Cristo. São chaves. São chaves que vão abrir uma porta para que você experimente a presença de Deus ou a promessa de Deus naquilo. Então, as promessas de Deus, elas são chaves de abertura, né? Ou até mesmo mandamento, se torna a chave da santidade. Os mandamentos revelam a santidade de Deus na tua vida, traz a santidade. Você tem a santidade do Espírito Santo dentro de você, os mandamentos. E já as promessas de Deus, ela revela para você a natureza de Deus, a alegria de Deus, o lado emocional de Deus, o lado romântico de Deus, o lado do amor de Deus, tá entendendo? Então, é muito tremendo. Um lado a santidade, outro lado é o benefício da presença de Deus, as promessas. Ela traz a presença de Deus primeiramente. Depois ela tem outras bênçãos, vida financeira, vida familiar, família, casa, saúde e tudo mais, faz parte. Então, o que Deus quer fazer na sua vida? Ele quer te abençoar. Amém? Ele quer te abençoar. Então, a renovação da mente, né, resumindo, né, acontece a ação do cérebro, no cérebro humano, né? O cérebro humano tem uma tendência, né, de sempre olhar para o viés da negatividade e ao medo, o pânico, né, chamado. Ele sempre tem a tendência natural e viés de negatividade, né, e ao medo, o chamado pânico. O cérebro humano faz isso. Ele tende a sempre pegar, sempre de uma história, de um tudo que ele vive, sempre ele está inclinado, o viés é a inclinação. Aí, no caso, inclinado para aquilo que é errado. Inclinado sempre só olhando aquilo. É que até para a Bíblia, quando ele vai ler muitas das vezes, ele lê dizendo assim, aquilo é só para aquela época. É o viés do negativismo, do errado, do pensamento errado. Né? Então não é para minha época hoje. Ele sempre está, ele vê uma situação na vida, ele acha, se ele recebe até uma bênção, ele pensa que nunca mais vai receber. Sempre o negativismo está na mente dele. Se ele até quando namora, ele pensa que vai perder. Tá entendendo? Está no casamento, vive inseguro no casamento. É tudo negativismo dominando a vida dele. Se ele enfrenta a enfermidade, ele pensa que nunca vai sair daquela doença. É o capeta trabalhando, usando a genética dele, como se ele tivesse sintonizado uma rádio FM ou AM constante, rádio do inferno. Aí ele muda para AM, rádio do capeta. Aí ele muda para FM, rádio do inferno. Sempre ele está ouvindo na sua genética, tendo uma percepção, que é um conhecimento com sensação, ao viés do negativismo, sempre dominando a mente dele. Sempre pensando no pior, sempre cheio de medo, cheio de temor, ao ponto a palavra chama pânico, né?
Então, se é sobre saúde, pânico. Vida financeira, pânico. O desespero na sua alma, na sua vida. E o que Deus quer fazer? Deus quer mudar essa situação. Deus quer tirar esse cristão dessa situação. E para isso, ele sabe que ele não está crendo. Então, Deus criou uma chave de abertura, que é a confissão da palavra de Deus. Né? Quando você confessa a palavra constantemente, né? O que vai acontecer com você? A repetição constante da verdade reescreve esta resposta de pânico. Reescreve em cima do pânico, do medo seu. Ela reescreve. Ela reescreve a ideia de Deus dentro da tua célula. Chama mortificação. Se pelo Espírito mortificar, uma das maneiras de mortificar a carne é a confissão. É a declaração. É conhecido como o quê? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus confessada. Então, quando você começa a declarar essa palavra, primeiramente, ela vai criar em você o quê? Fé. Você vai confessar ela, vai nascer a fé verdadeira em você. Né? Veja só o entendimento grego desse conhecimento profundo, né? Que eles tinham na igreja primitiva da época, eles ensinavam isso. Quando você confessa a palavra em voz alta, continuamente, e a palavra meditação significa confessar em voz que você possa ouvir, ou sussurro que você possa ouvir, não é voz alta de né? Quando a gente fala de voz alta, estou falando de voz alta, gente, é você lendo dessa altura que estou falando, confessando a palavra. Amém? Dessa forma que você possa ouvir. Ou sussurro, meditar significa confessar a palavra que você, até no mínimo que você possa sussurrar e ouvi-la. Você tem que ouvi-la. A palavra meditar no hebraico, no grego, significa isso. Declarar a palavra que você audivelmente. Amém? Quando você confessa a palavra em voz alta, que esse não é voz alta gritando, tá? Mas que você possa ouvir continuamente, os seus próprios ouvidos aceitam a sua voz, declarando a verdade. E isso, ele faz o quê? Alimenta o seu próprio coração até que a fé brote e o medo desapareça. Aí Deus pode, lembra o apóstolo João? Né? A verdadeira fé, o verdadeiro amor lança fora todo medo, etc. Então, a fé que vence o mundo, né? 1 João 5, verso 4, se não me engano, a fé que o vence o mundo. Como que eu venço o mundo? A fé. Eu estou te ensinando hoje como que a fé nasce. Dentro de uma palavra, de você confessar aquele versículo várias vezes. E aquele versículo confessado, ele vai gerar uma fé absoluta em você. Você vai ficar convencido que aquela palavra realmente ela funciona. E isso é semente. E o que ela vai crescer pela tua confissão. E é aí que está o segredo. O que Deus vai fazer? Aí Deus entra com o sobrenatural, como eu falei para você. No homem funciona, isso é psicologia, né? E, como eu falei, chama transformacional, uma ação transformacional. O convencer a si mesmo. No mundo da psicologia, chama-se isso também. Você convence a si mesmo pela repetição. Mas isso não tem uma garantia. Porque por mais que você confesse que está curado do câncer, você não será curado. Mas quando se trata de Cristo, ele pode te curar. Por mais que você confesse um milagre financeiro, não tendo como acontecer debaixo de um governo lulista ou algo parecido, comunista, vamos dizer, melhor dizendo, por mais que você confesse, né, dentro, não adianta, não vai acontecer, dentro do sistema comunista. Mas diante de um sistema divino, porque tem uma pessoa que é o fiador, que garante isso, que é o ajudador. Essa é a diferença. Vai acontecer por causa disso, e não por causa de outra coisa. Então, tem limite. Mesmo assim, gente, a confissão positiva no mundo, ela ajuda as pessoas, né? Ela ajuda a pessoa, se o país a pessoa é complexada, ela deixa de ser complexada, então ela abre, as portas estão tudo abertas na sociedade. Tipo, eu moro nos Estados Unidos, num país bom, e ela fica confessando positivismo sem o ajudador, sem a garantia. Mas isso, o mercado vai aceitar ela. Ela vai conseguir ir para frente confessando a palavra por si mesma, confessando o positivismo. Imagina se ela confessar a palavra de Deus e ter a garantia do ajudador. Meu Deus, não tem limite, gente. Amém?
E é isso que Deus te chama hoje. Deus está nos ensinando, né, a verdade da confissão, te dando uma chave de revelação, um conhecimento tão profundo, tão tremendo, tão verdadeiro, que o crente ele devia, é uma das ferramentas mais profundas da Bíblia, revelada no livro também de Efésios 6, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus confessada. Então, quando você declara a palavra de Deus confessada, ela vai fazer o quê? Ela vai penetrar dentro de você. Ela vai transformar você para que você creia. Quando você crê a mesma palavra, que é uma espada que vai penetrar dentro de você, ela vai, porque a palavra de Deus fala, Hebreus 4 mesmo, ela é espada de dois gumes, penetra junto, tal, lá dentro de você. Primeiro, dentro, a ação é dentro de você. É no teu interior, dentro da tua célula, lá bem colocado, em todo o teu sistema nervoso, aonde tem um código, dentro da tua célula, onde tem. Outro dia eu prego sobre isso, como que é profundo isso, né? Então, depois ela vai fazer um resultado externo na tua vida familiar, financeira, saúde, tudo mais. Mesmo saúde sendo em você, é externo. É uma ação externa, biblicamente falando. Mesmo sendo no teu corpo. A primeira a ação moral interna, onde é refutado pelo poder de Deus, destruído pelo poder de Deus, todo tipo de incredulidade e temor, todo tipo de fé contrária, uma fé viva e poderosa da Bíblia nasce no teu coração. A partir daí, Deus começa a operar na sua vida no que se chama terceira dimensão, aquilo tudo que teu olho vê. Na sua casa, nos seus animais, na sua vida, Deus começa a mover o poder sobrenatural dele. Aí você vai ver Deus atuando. Sem confissão, dificilmente você vai ver Deus atuando. E quando Deus atua por um dom de um pastor, de um profeta, muitas das vezes você esquece, porque não foi a tua fé direta que produziu. E aí você não nasce o temor no teu coração, não nasce o valor. Porque quando você passa por toda essa luta, essa guerra, essa perseguição, e você confessa a palavra e Deus, você vê Deus atuando, a tua fé cresce num nível inabalável. E nunca você vai deixar de seguir Cristo por causa disso. Amém? Eu acredito que você tenha entendido, compreendido essa palavra, a profundeza dela. Que Deus abençoe a tua vida, meu obreiro querido, que você possa hoje, amanhã, meditar nessa palavra e a partir de hoje começar a confessar positivismo. Eu sei que é difícil muitas das vezes, né? Contrário de murmuração. É glorificar Deus, é agradecer. Quando você vê em Cristo Jesus, agradecer da glória, é isso que está dizendo também, gente. Era o tema que o apóstolo Paulo usava, ele trabalhava em código. Então ele falava, vai dar graça em tudo em Cristo Jesus, tudo aquilo que Cristo fez por você na cruz. A morte de cruz, aí ele ensina, a morte de cruz trouxe poder para você prosperar na terra, trouxe poder primeiro para você ser salvo, prosperar na terra, vencer o pecado, etc. Essa morte de Cristo é a loucura da pregação. Essa é a morte de Cristo por você. Então, quando fala obrigado, dai graça em tudo em Cristo Jesus, não está falando para você agradecer o problema. É para você agradecer que Cristo vai te dar a vitória, te levar para o sucesso, para a bênção. Amém? Então é isso que você tem que entender. E é assim que você tem que aprender e suportar. Porque Cristo no final vai te dar a vitória. Amém? Suportar. E não deixar de fazer o reino, viver o reino. Tá bom? Um abraço, Deus abençoe a todos vocês.